Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional. Estamos meditando no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós demos o pontapé inicial e estamos a partir do versículo 12 para fazer aqui a continuidade. Então, para não perdermos aqui o fio da meada, o Senhor está respondendo a pergunta dos discípulos, né? Os discípulos fizeram para o Senhor a pergunta ali no versículo 3. Vamos ler o versículo 13. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os seus discípulos em particular, e lhes pediram: Dize-nos. Três perguntas que eles vão fazer. Quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E que sinal haverá da consumação dos séculos? São três perguntas que eles fizeram, né? Quando aconteceram essas coisas? Qual é o sinal da vinda? E qual é o sinal da consumação dos séculos? E o Senhor então já respondeu, falamos algumas coisas já ontem, e estamos então de continuidade no versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesses três versículos nós temos assunto aqui para valer. Então vamos lá. Uma coisa importante aqui, que é iniquidade, né? E que é iniquidade, que é que está sendo falado aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Iniquidade, o nome dessa palavra no Novo Testamento é anomia. Ela é uma raiz corrompida que distorce e gera pecado. Então, distorcer, né? Essa aqui é a palavra que a gente pegaria com mais ênfase na iniquidade. Distorcer. E ela gera pecado. Ela também tá escrita aqui como sem lei. O versículo em Isaías, capítulo 53, verso 5, diz assim: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, entender que Cristo não só perdoa atos, mas trata a raiz, né, do coração, purificando-nos da iniquidade, é algo que nós deveríamos levar muito em conta. Então, a iniquidade ela é uma raiz interior de perversidade que faz o quê? Que torce, que faz essa inversão daquilo. Se Deus está falando uma coisa, ela então vai falar outra. A iniquidade ela é algo que está além do pecado, maior que o pecado, precisando muitas vezes ser reparada nas nossas vidas, tanto a transgressão como a iniquidade. Que são três coisas diferentes: pecado, transgressão e iniquidade. Não é a mesma coisa. Pecado é errar o alvo. Transgressão, que é mais grave que pecado, é uma rebelião intencional. É você fazer algo de uma forma intencional. E a iniquidade é essa torção, essa raiz de corrupção que torce as coisas. Ok, então o Senhor está falando aqui no texto que nós estamos lendo que por se multiplicar a iniquidade, as coisas de Deus elas vão sofrendo o que? Alterações.
Eu sei que se você pegar a palavra iniquidade e tentar avaliar a igreja num olho grosso, você vai começar a fazer comparações ruins, que é comparar a igreja do passado com a igreja de agora. Mas não funciona assim. Por quê? Porque cada um viveu debaixo de sua própria cultura. E aí você ia mexer com coisas que são apenas cultural de um país para tentar explicar a condição eterna no planeta. Tá certo. Então isso não está relacionado à cultura, está relacionado ao quê? Ao espírito, à alma, ao voltar-se para Deus. E aí nesse inteirinho, então, você vai fazer essas torções. Né? Algumas pessoas torcem mesmo as coisas de todas as formas, que muitas vezes você tem que ter os crentes fervorosos e cheios do Espírito, mas alguns homens dizem que eles já fazem isso pelos irmãos, então basta os irmãos crerem que vão receber, mas ele não entrega esse sangue que ele está sofrendo aí pelos irmãos de graça. Isso é a troco de dinheiro. Então ele põe um valor, ele cobra um voto, ele cobra uma entrada lá no culto, tem que pagar se quiser participar, olha, tem que ter esse voto se quiser receber um milagre, e isso é iniquidade, é um torcer, ele torceu a questão. Nós temos que treinar todos os irmãos, uns recebem mais direção de Deus, uns recebem mais capacitação de Deus, com certeza. Mas qual é o intuito desse que recebeu mais? Treinar os que não receberam. Entregar para eles, olha, ore assim, creia assim, declare assim, posicione-se assim. E não falar, vem cá, que eu vou orar e me posicionar e você vai receber. Mas antes pega esse envelope que você tem que pôr R$ 1.000. Isso é iniquidade, terrível. E isso multiplica cada dia mais. E aí ele fala assim, e por causa dessa multiplicação, dessa iniquidade, que é isso que eu falei, mas é mais coisas também, o amor se esfriará. E aí algumas pessoas usam essa palavra, né? O amor se esfriará. O amor de muitos esfriará naquela versão, acho que é corrigida, né? Aqui é o amor se esfriará de quase todos, mas na minha mente tá o amor de muitos esfriará. Toda vez que eu vou ler esse texto, eu posso tentar fazer essa troca para da minha mente. Então, o amor se esfriará de quase todos, não é assim, você vê, pastor, o amor já não tem mais o amor. Eu vejo que antigamente os irmãos, eles ajudavam os outros, eles davam uma carona. Os irmãos, antigamente, eles... Não, você sabe, irmãos bons, irmãos maus, sempre tem. Irmãos generosos, irmãos mesquinhos, sempre tem, sempre teve, sempre vai ter. Isso não é o que o Senhor está falando de amor esfriar. Não, mas olha, o filho que matou a mãe, isso também sempre aconteceu. Numa época ali antiga, sem internet, sem comunicação, talvez aconteceu muito mais que hoje. Agora, o que é o amor? O que é o amor? Esse amor é a paixão de Cristo, que é colocada em nós quando nós recebemos Jesus. Porque o Espírito Santo está em nós. Então o que está em nós? A paixão de Cristo. A paixão de Cristo para fazer a obra de Cristo, para ouvir de Cristo. O Espírito Santo vai trabalhar no nosso espírito para nós irmos para Cristo. Então o que é esse amor? Esse amor é quando o crente parece com o mestre. A Bíblia diz que o Senhor não usurpou o fato de ser Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja, ele passou a servir. O Senhor Jesus já disse em outra ocasião, aquele que quer ser o maior entre vós, seja este o servo. Porque servir é uma condição muito grande dentro do amor de Cristo. Porque das características máximas do amor de Cristo foi servir. Então, o que amor é esse que estava quente e esfriou? O servir. Isso sim, você vai ver que os irmãos, por conta de iníquos agindo como falsos profetas, eles tiram o amor do servo.
Não é mais o servo que serve a Cristo, que honra a Cristo, que ama a Cristo. Não, tem alguém que serve para ele, e ele só paga. Misericórdia. Então esse amor vai se esfriando de quase todos. Por quê? Por causa dos iníquos. Então esse verso 12 é uma conexão só. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, pessoas assumirão o lugar que seria o lugar de todos. Então, é um ali fazendo por uma grande multidão de povos. E então, o amor dessa multidão vai esfriar. Porque só quem faz é aquele outro. E o que aquele outro faz é iniquidade. E aí nós temos uma igreja problemática. Isso sim, eu concordo que é um fato muito grande nos dias de hoje. Então, se você vai voltando lá para trás, você tem menos isso. Né? Com exceção da igreja da Idade Média, a igreja católica da Idade Média, que realmente ela deu aula nessa questão aí, né? Cobrava indulgências ali, você pagava e podia pecar à vontade, etc. E se você é católico, tá me ouvindo, não se escandalize. Os próprios papas já assumiram esse erro. Tem documentos, você pode ler. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não acredito que esse verso 13 seja para hoje. Eu não acredito que esse verso 13 seja para esse tempo da igreja. Porque se esse verso é um fato dos dias de hoje, então nós vamos ter uma complicação enorme com as epístolas de Paulo. Por exemplo, Efésios 2, dos versos 6 ao 8, fala que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Se a salvação é um dom, se um dom é um presente, e nós fomos salvos de graça, qual o sentido de perseverar até o fim? Como alguém pode me dar um presente, mas para que esse presente seja meu presente, eu tenho que ficar firme até o fim? Então não deu. Eu paguei pelo presente. Pagou como? Paguei com a fidelidade. Ah, nós vamos ter problemas. Ah, mas o apóstolo Paulo não é Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus, no versículo mais épico aí do planeta, né? João 3,16, ele fala que como que esquece esse versículo, meu pai amado? Minha mente está muito cheia. Versículo que uma criança narra de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tá vendo? Não é perseverar até o fim, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Evangelho de João, o Senhor Jesus, viu? Não, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo fala a palavra de Deus também. É que algumas pessoas são tolas. Mas o versículo 24, João capítulo 5, verso 24, diz assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, não é perseverar até o fim, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Teria muitos outros versículos para eu ler, mas não é necessário. Então, é por isso que eu acredito que quando o Senhor fala no verso 13 de Mateus 24, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, ele não está falando necessariamente desse tempo, mas está falando dos dias da tribulação, que vai ser o próximo ponto que vai entrar no versículo 15. Então, os discípulos acabaram escrevendo, Mateus acabou escrevendo aqui da melhor maneira que ele pôde. Realmente, tudo que ele escreveu aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, mas cabe interpretação, porque realmente no tempo da tribulação vai ter que aceitar Jesus, mas há um tempo de perseverança ali que vai ser necessário. Infelizmente, algumas pessoas
pegam esse versículo de forma isolada e falam que se os crentes saem da igreja, eles vão para o inferno. Que se os crentes ficarem fracos, eles estão indo para o inferno. E aí cria essa doutrina enlouquecida, que você acorda salvo, passa 2 horas você está indo para o inferno, mas lá meio-dia você já se arrepende e vai estar salvo de novo. E à tarde você cometeu ali uma briga e agora se você morrer você vai pro inferno, mas à noite você indo no ônibus, você ouviu um louvor, aí você já voltou aí pro céu. Isso é uma coisa maluca, não tem cabimento. Eles pegam esse versículo aqui para criar essa base. Eu creio que esse versículo está relacionado a outras questões, que é as questões da tribulação. E o verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Dizem também, aqui nós temos como visualizar de duas formas, e a primeira forma de visualizar isso aqui é que o evangelho vai ser pregado em todo o planeta. Quando for pregado em todo o planeta, aí o Senhor volta, ele está só esperando, e Deus está lá com a calculadora na mão. Olha, mais 40 ouviu o evangelho de novo. Eita, mais 2.000 que nunca tinham ouvido ouviu. É meio complicado, porque quem nasceu e morreu e não ouviu, né? Mas não existe isso. Então o mundo inteiro já ouviu. É porque não é bem assim que eu entendo que está sendo escrito esse versículo. Mas eu também não sou aqui dono da verdade. Se você crê que é assim, fique em paz. Também acredito que isso aqui é para o tempo da tribulação, onde terão pregadores do evangelho e eles vão falar de Jesus, viu? Ah, porque será o tempo do judaísmo, o judaísmo renascerá. Mas ele não renascerá para esperar Messias, não. É para falar que o Messias já é Jesus. Inclusive vai ter um sinal do Filho do Homem no céu. E ali vai ter 2 testemunhas, 144.000 e muitos que vão estar falando porque já ouviram de uma certa forma. Inclusive um dos versículos aqui, o Senhor fala, e assim os da sua própria casa serão seus inimigos. Também acredito que é para esse período que as pessoas vão receber o Senhor e os próprios familiares, com medo de serem boicotados financeiramente, vão entregar os seus familiares crentes para que sejam presos, a fim de que não atrapalhem suas economias. Uau! Então, verso 14, eu creio que é essa pregação do reino, mas no tempo do fim. Glória a Deus. E essa tribulação que nós estamos falando, que vai ser dita aqui em Mateus, vem no a partir do versículo 15, que nós vamos continuar a partir de amanhã. E depois você pode ler livros, ouvir muitas pregações sobre isso, em várias linhagens diferentes. Se você não tem uma definição de fé sobre como você crê nisso, leia todo mundo. E você então vai entender alguém que tem a visão dos reformadores, tem a visão pentecostal, arminiana, tem a visão Darby, vamos preferir usar Tim LaHaye, né? Que não é dele a visão, mas ele foi um dos maiores propagadores, que ele escreveu os livros Deixado para Trás, os livros virou filme, foi uma febre tremenda, todo o planeta quase acompanhou o Deixados para Trás, e o arrebatamento então se tornou muito profundo depois disso, né? Uma visão de 100 e poucos anos, e alguns descartam ela só porque só faz 100 anos, né? Porque se você fala 1000 anos e o outro falar 100, o de 1000 anos tá certo. Eu não sei. Se é uma coisa para esse momento ainda, que ainda vai vir, ele pode ser revelado em qualquer momento. Mas eu não estou aqui para discutir, eu tenho minha forma de crer, você tem a sua, e nós não vamos precisar de entrar num acordo nisso para sermos irmãos e estarmos em Cristo. E para mim tá bom. Se eu for arrebatado, eu estou no lucro. Se não for, eu for só na vinda, eu vou estar com você naquilo que você prega. Então, glória a Jesus. Vamos amanhã voltar. E o que fica para nós aqui exatamente é que devemos policiar os nossos ouvidos com a nossa Bíblia, para que esse versículo 12 não seja um laço nas nossas vidas, para que iníquos venha com seus ensinos torcidos
e assim esfria o amor de Deus em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre e até amanhã. Fica na paz.